Olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Terminaram os lançamentos da lista 1? Professora, só ainda não transferi para o Fortes Web, mas está tudo no caderno. Já? Que bom. Todos feitos, todos os lançamentos? Já sim. Eu estou na mesma situação do Felipe aí também, professora, só que ficou faltando só aquelas duas últimas lá que a gente ficou de discutir, né? Sim. Eu também, falar hoje. eu também, se possível, né, você de novo falar a respeito do INSS patronal, que eu realmente fiquei com dúvida. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar, tá bom? Hoje ficaram aqueles lançamentos, né, da compra da máquina com o frete, são os dois últimos lançamentos da lista 1, né, porque foi uma aquisição de uma máquina no estado de São Paulo, e aí eu disse para vocês que eu não iria cobrar esse lançamento, que a gente iria ver, que a gente viria somente agora para a V2, tá? Lucas, só um instantinho. Professora, como eu entrei depois, eu não tenho convite para entrar no Fortes e fazer os lançamentos. Alguém tem aí fácil o código convite? Lucas, você está no grupo do WhatsApp? Não? Tá. Eu vou já procurar aqui o código e passo. Se alguém tiver aí fácil e puder colocar aqui no chat para o Lucas, eu agradeço, porque eu ainda vou ter que procurar lá no grupo do WhatsApp. O código convite que eu coloquei uma vez lá, e aí eu vou ter que procurar. Se alguém tiver fácil, por favor, puder colocar aqui. Então, vamos nós. A gente vai ver os dois lançamentos que ficaram, né? Os dois últimos lançamentos da lista 1, que é uma aquisição de uma máquina no estado de São Paulo. E aí a gente, quando faz uma aquisição, quando faz a aquisição de qualquer produto, né? Fora do estado do Ceará, há uma diferença de alíquotas referentes ao ICMS, tá? Porque o ICMS ele é um imposto estadual. Obrigada, Dani. Botou aí o código convite, tá? 381958, Lucas. Então, o ICMS ele é um imposto estadual e a alíquota vai variar de estado para estado, tá? Então, no estado do Ceará, a alíquota é 18%. A alíquota do ICMS no estado do Ceará é 18%. Na nossa lista, foi uma aquisição de uma máquina no estado de São Paulo. A alíquota do estado a alíquota de ICMS do estado de São Paulo é 7%, tá? A alíquota do estado de São Paulo, a alíquota de ICMS do estado de São Paulo é 7%, e a do Ceará é 18%. E aí, a legislação diz, o que é que a legislação diz? Que há aí um diferencial de alíquota, uma diferença de quanto? De 11%. O estado de São Paulo, a alíquota é 7% do ICMS, e no estado do Ceará, 18%. Quando a gente faz uma aquisição de fora, a gente tem o que se chama, né, a legislação estadual chama de DIFAL. O que é o DIFAL? O DIFAL é o diferencial de alíquota, né? O que é esse diferencial? Se no estado do Ceará é 18%, e eu fiz uma aquisição de 7%, essa diferença de 11% a gente vai ter que recolher para o governo do estado do Ceará. Essa diferença de alíquota de 11%, ela vai ter que ser recolhida para o governo do estado do Ceará, tá? Por quê? Porque eu fiz uma aquisição
onde vai vir destacado na nota fiscal um ICMS de 7%, tá? E aí, essa diferença do 7 para os 18, a gente vai ter que recolher para o estado do Ceará. Então, baseado nisso, o que é que diz o enunciado da questão? Vou compartilhar aqui com vocês para... Só para vocês acompanharem aí comigo o enunciado da questão. São os 2 últimos lançamentos do dia 30/9, tá? Já está aparecendo aí para vocês? Assim. Então, onde? No dia 30/9, a nota fiscal 6793, emitida por Refrigeração Industrial Limitada, do Estado de São Paulo, em 28 de setembro de 2020, referente à compra de 4 máquinas, no valor total de R$ 196.548,39, a ser paga em 3 parcelas vencíveis, em 30/10, 27/11 e 28/12. A diferença de alíquota do ICMS será paga no final de outubro de 2020. Então, essa diferença de alíquota, os 11%, né, referente à diferença entre os 7% do Estado de São Paulo e os 18% do Estado do Ceará, que é chamado de FAO, né, a diferença de alíquota, deverá ser paga no final de outubro. Além disso, para transportar essas 4 máquinas que foram adquiridas, houve a empresa, né, teve que pagar um frete, através do conhecimento de frete número 869, né, onde esse conhecimento de frete é referente à nota fiscal 6793, né, que é a nota fiscal de aquisição das máquinas, né, que foram 4 máquinas, emitido por Frete Confiança Limitada, no valor total de R$ 9.567,31, sendo também em 30/10 de 2020. Então, ó, a gente vai ter que contabilizar essa máquina numa conta de ativo imobilizado, tá? Lá no grupo de máquinas e equipamentos, ativo imobilizado, máquinas e equipamentos, nós teremos que contabilizar o ICMS a recuperar, tá? Teremos que fazer a contabilização do ICMS a recuperar, onde a gente só vai ter direito a se recuperar de 7%, que é o valor o que está destacado lá na nota fiscal, a gente vai recuperar de imediato esse 7%, tá, que está destacado na nota fiscal, a gente vai recuperar, e o restante, os 11%, a gente vai recolher para o governo do estado do Ceará essa diferença. Além disso, o frete, ele também vai compor o custo do imobilizado, porque o que é que compõe o custo do imobilizado? O próprio bem, né, e todos os gastos que a empresa tiver até esse bem entrar em operação. Então, frete, se tiver seguro, também vai compor o custo do imobilizado, se tivesse havido despesas para montar essas máquinas, essas despesas também iriam compor o custo do mobilizado. Então, se houve frete e o frete foi de responsabilidade da empresa que adquiriu, esse frete, ele deverá compor o custo do imobilizado, tá? Então, o frete, ele vai ter que compor o custo do imobilizado. Então, ao invés de vocês lançarem despesas com fretes, nós vamos ter esse frete, o valor desse frete, também líquido de imposto, compondo o custo do imobilizado, tá? A gente vai ter o frete, o valor que vai ser pago ao fornecedor, né, que é o frete confiança, é o valor total, mas o valor que vai compor o custo do imobilizado também vai ser líquido de imposto, porque nós vamos também recuperar o ICMS referente a esse frete, tá? Nós vamos recuperar esse ICMS
também em 48 vezes, tá? Em 48 meses, que é o que diz a legislação. ICMS referente ao imobilizado, ele não vai ser recuperado de imediato como a matéria-prima, a aquisição de mercadorias. Ele vai ser recuperado em 48 meses, tá? E a diferença a gente vai pagar. Sendo assim, nós vamos ter um lançamento contábil, aliás, 3 lançamentos contábeis, que eu vou colocar aí para vocês, tá? Esses lançamentos, e aí para a gente discutir aqui. Deixa eu só interromper o compartilhamento, que eu vou compartilhar aqui o lançamentozinho que eu fiz no Excel, para ficar melhor de vocês entenderem. Só um instantinho. Vou compartilhar aqui o lançamento no Excel, que já está todo com formulazinha, e aí fica melhor de vocês entenderem, tá? Só um instante. Um segundinho, gente, vou só compartilhar aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Já está aparecendo aí, né, para vocês? Sim, em Excel? Já, professor. Certo. Então, vamos lá. O que é que acontece? A empresa, a nossa empresa, ela fez uma aquisição de máquinas, né, conforme nota fiscal 6793. Essa aquisição vai ter que ser paga no valor total ao fornecedor, tá? Gerou uma obrigação aqui com o fornecedor no valor total de R$ 196.548,39. Muito embora, lá no enunciado, informa que vão ser pagas em 3 parcelas, né, 30 de outubro, 27 do 11 e 28 do 12, mas mesmo assim, o que é que acontece? A gente vai contabilizar a obrigação total com o fornecedor e nos vencimentos vão sendo feitos os pagamentos, tá? A obrigação com o fornecedor é feita no valor total, fornecedor refrigeração industrial, no valor total. O valor da máquina, o que é que vai ser o valor da máquina? Vai ser o valor, os 196 mil, o valor de aquisição, menos os impostos, tá? Como a legislação diz que bens do ativo imobilizado, a empresa vai poder recuperar o valor total do ICMS, mas ela não vai poder recuperar de uma vez só, logo o valor total. Ela vai ter que recuperar esse valor em 48 meses, não é? Então, se ela tem que recuperar esse valor em 48 meses, a gente vai fazer isso, dividindo o ICMS a recuperar em curto e longo prazo, como vocês já fizeram isso, né, na aquisição de outros bens do ativo imobilizado, vocês já fizeram isso. Então, só que há uma diferença, dos outros bens do ativo imobilizado que a gente adquiriu, era tudo dentro do estado do Ceará. Então, o ICMS a recuperar, a gente já calculou 18%, dividiu por 48, né, que é a quantidade de meses, vezes 15, por quê? Porque é até o final do exercício social subsequente. Então, nós contamos outubro, novembro e dezembro, mais 12 meses do ano seguinte, né? Então, ficou aqui no passivo circulante
o valor vezes 15, porque os 3 meses que nos resta de 2020, mais os 12 meses do ano seguinte. Qual é esse valor? É justamente os 196 mil, ó, se vocês observarem, já coloquei a formulazinha, 196.548,39 vezes 7%, porque é o que eu tenho direito a crédito, que é o que vem destacado na nota fiscal, porque essa máquina foi adquirida no estado de São Paulo e o ICMS no estado de São Paulo é 7%, então a gente vai se creditar de 7% que está destacado na nota fiscal. Vamos fazer essa recuperação em 48 meses e vai ficar no passivo circulante 15 meses, fazendo um total de 4.299,50. Enquanto que no não circulante, né, no ativo não circulante realizava a longo prazo, nós vamos ter a diferença, né, porque se eu pegar aqui 196 mil vezes 7%, dá 13.758,39, que é justamente a soma do ICMS no curto prazo e no longo prazo, 13.758,39, tá? Então, essa é a primeira parte. Entendido até aqui? Alguém não entendeu? Show. Show, tranquilo, então, né? Então, vamos lá para a segunda parte. Na segunda parte, o que é que nós temos? Foi adquirido no estado de São Paulo e o que é que a legislação diz? Se o imposto, a alíquota do ICMS no estado do Ceará é 18%, é devido ao governo a diferença, que é o que, como eu falei para vocês, é o DIFAL, tá? Esse DIFAL, nós vamos, muito embora eu vá recuperar esse valor, mas eu tenho que recolher esse valor para o estado do Ceará. Aí, o que é que muita gente questiona? Eu pago esse valor do DIFAL, desse diferencial de alíquota, eu vou pagar o valor total desse diferencial de alíquota, que como está dizendo aí no enunciado da questão, a diferença de alíquota do ICMS será paga no final de outubro de 2020. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pagar, ó, tá na conta de passivo circulante, ICMS antecipado a recolher, no final do mês de outubro, nós iremos pagar o valor total, R$ 22.672,73. Sendo que iremos recuperar em 48 meses. Então, o que é que acontece? A gente está emprestando, é como se fizesse um empréstimo para o governo e vamos receber em 48 meses sem juros, porque a gente vai pagar os 18%, aliás, os 11%, que é o diferencial de alíquota, e só vou poder recolher isso em 48 meses. E aí, eu vou já falar aqui do valor, que valor é esse? Vamos passar aqui por frete, por quê? Porque o ICMS a recolher, ele vai ser tanto o ICMS de diferencial da alíquota da máquina, quanto do frete, tá? A gente vai ter diferencial de alíquota tanto da máquina, tá? E do frete também a gente vai ter que recolher o diferencial de alíquota. Por isso que o valor os 11% no valor da máquina, vocês estão vendo aí na fórmula, é o B5, que é o valor total de aquisição da máquina, e o mais B17, que é o valor do frete, 9.567,31. A soma desses valores, valor da máquina e o valor do frete, a gente vai aplicar o diferencial de alíquota, que é 11%. Também iremos recuperar em 48 meses, onde 15 meses vão ser contabilizados no curto prazo e o restante no longo prazo, tá? Porque se a gente pegar aqui, ó, se eu pegasse 196 mil vezes 11%, a 21.620, mas a gente vai recolher quanto? 22.672,73. 22.672,73, por quê? Porque a gente está recolhendo justamente o valor do ICMS proveniente da aquisição da máquina e do frete que a empresa teve que pagar para transportar essa máquina. Por isso que o valor
Aqui, igual, soma. Não é 21.620,32, porque eu não vou aplicar os 11% somente em cima do valor da máquina. A gente vai recolher quanto? 22.672,73 centavos. Por quê? Porque a gente vai contabilizar o ICMS, tanto sobre o valor da máquina, quanto o valor do frete. E aí, esse frete, ele vai compor o custo do imobilizado. Como eu falei para vocês, a gente não tem despesa com frete. Todo gasto que a empresa tiver, até o bem, né, do ativo imobilizado entrar em operação, ele vai compor o custo do imobilizado. E aí, isso inclui frete, seguro, despesas de montagem, outros serviços que porventura tivesse, né, e outras despesas, gastos que a empresa tiver para manter em operação, né, o ativo imobilizado, ele vai compor o custo do imobilizado. Então, esse frete, ele vai entrar na conta do ativo imobilizado. Então, a obrigação é com o fornecedor frete confiança, que a gente vai lançar no valor total da obrigação, 9.567,31. O valor que vai entrar no imobilizado é líquido de imposto, e o imposto vai ser o mesmo raciocínio do ICMS da máquina, né? Que vai ser o valor do frete vezes a alíquota, que é 7%, dividido por 48 meses, porque a gente não pode compensar todo de uma vez, vezes 15, que é o que vai configurar, vai ser contabilizado no curto prazo. O restante, no longo prazo. Então, é o mesmo raciocínio. Qual é a novidade? É o imposto que a gente tem a recolher, porque a gente vai recolher essa diferença, né, o ICMS a recolher, de 11%. Por quê? Porque a alíquota de ICMS do Estado de São Paulo é 7%, a do Estado do Ceará é 11%, e a legislação determina que esse diferencial, ela deve ser recolhida ao governo. Muito embora eu vá me compensar, mas eu vou me compensar desse valor em 48 meses, e vou ter que recolher o valor de imediato. É tanto que foi registrado aí a obrigação do ICMS a recolher no curto prazo, porque no mês seguinte eu já vou ter, a empresa já vai ter que pagar os 22.672,73, mas só vai recuperar esse valor em 48 meses. Ok, babies? Ixi, peraí, que eu não estava vendo aqui as perguntas, não. Muita calma nessa hora, que eu estava lá no Excel e não estava vendo. Peraí. E deixa eu voltar aqui as perguntas. Ok. Caio, na venda da mercadoria tem DIFAL? Não, na venda de mercadoria, a gente vai ter, você está perguntando na aquisição, né? Quando a gente adquire mercadoria. A gente vai ter na aquisição de bens de uso e consumo, tá? Uso e consumo e imobilizado. Vai acontecer isso, quando a gente adquire de outro estado materiais para uso e consumo. Aí, além disso, no material de uso e consumo, não tem direito a crédito, não compensar. Quando for material de uso e consumo, eu não compenso. Eu só recolho o diferencial de agora, no ativo imobilizado é que eu tenho direito a me compensar. Por isso que a gente faz tanto o pagamento dessa diferença e faz a compensação também. Tá, Caio? Respondi a tua pergunta, porque eu estou seguindo aqui a sequência, tá? Das perguntas. Respondi, Caio? Certo, porque o Caio, ele perguntou na venda, né? E a gente está falando de aquisição, tá? Quando eu estou adquirindo mercadorias, não é que eu tenho essa obrigação com o governo, tá? De pagar essa diferença. Se for uso e consumo, eu vou ter que pagar esse diferencial de alíquota e não tenho direito a me compensar. No caso do ativo imobilizado, eu pago, mas também vou me compensar em 48 meses, tá?
Fica na conta geral de máquinas e equipamentos? Sim, vocês vão contabilizar lá na conta do ativo imobilizado de máquinas e equipamentos. Vai ser contabilizado nessa conta. Agora, é interessante que vocês criem uma conta do ICMS, como eu coloquei aí, né? O ICMS imobilizado, tá? Para poder especificar que se refere que esse ICMS ele vai ser compensado em 48 meses, né? É interessante que vocês criem, mas a conta de máquinas e equipamentos é na conta do ativo imobilizado normal. A dúvida que tenho é para fazer esse lançamento de ICMS no sistema, pois, se não me engano, não possui a conta criada de ICMS curto prazo e longo prazo. Sim, tem que criar, tá? Não tem, realmente não tem. Vocês vão criar ICMS a recuperar, que já tem. No curto prazo, eu acredito que já tenha. ICMS a recuperar no curto prazo, e aí tem a normal, né, que é para aquisição de mercadorias, aí vocês criariam uma nova conta, ICMS a recuperar ativo imobilizado, né, para poder ficar para o controle, né? Tem que criar das duas, né, professor? Isso, é ideal, Newton, porque para o controle. Porque quando eu for fazer as compensações do ICMS de mercadorias, eu já vou fazer do valor total que está lá na conta. E do imobilizado, não, vão ser em 48 meses. Então, é melhor que se criem as duas contas. O ICMS a recuperar a curto prazo, que é o normal de compra de mercadorias, e o ICMS a recuperar imobilizado. E aí, isso tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Tá certo, Messia? A Ariane tinha respondido aí, já existe o ICMS a recuperar no curto prazo no sistema. Isso, tem que criar o do longo prazo, e aí, como eu falei, cria-se também, aproveitem e já criem um ICMS a recuperar imobilizado no curto prazo e no longo prazo também. Ok? Aí eu coloquei os lançamentos, né? Esse lançamento do Excel, eu coloquei aí para vocês, para facilitar. E a conta de ICMS antecipado fica lá por cima, junto com adiantamentos. A conta de ICMS, ela é ICMS a recolher, tá? Você tem que procurar lá no grupo do passivo, Ariane, a conta de ICMS a recolher, tá? Não é adiantamento, ela vai estar no grupo de ICMS a recolher. A diferença é porque você pode até criar uma conta separada de ICMS de FAO. Professora, Tá? todas essas compras aqui, gama informática, informática maçã, eu coloco tudo de ICMS a recuperar imobilizado, então. Com essa daqui, né? Isso, essas aí sim. Essas aí sim, porque são todas em 48 meses, né? E aí, porque a de compra, de mercadorias, que é a partir da lista 2, que a gente vai comprar mercadorias, a gente vai ter ICMS a recuperar e não vai ter isso de 48 meses, vai ser tudo de uma vez. Então, aí eles já ficam noutra conta. Aí é melhor você criar essa de imobilizado e todas essas que forem de ICMS a recuperar em 48 meses, que se referem a ativo imobilizado, serão nessa conta. Tá certo, babies? No caso, a partir da conta de ICMS a recuperar que já tem no sistema, que criamos a de curto prazo, longo prazo, isso, exatamente, já existe uma conta lá, ICMS a recuperar, e você cria uma outra, uma 002, por exemplo, aí ICMS a recuperar imobilizado, e aí bota o curto e longo prazo, tanto no curto quanto no longo prazo. Certo, Messi? Como assim, Ariane? Não, é o que eu estou dizendo, que é melhor para o controle, tá? É melhor se criar para um controle. Se você quiser saber quanto é que eu tenho de imposto a recuperar, só referente ao ativo imobilizado, aí você tem uma conta. Por quê? Porque quando você for fazer as compensações do que a gente tem a recolher e recuperar, referente, aí você vai ter um saldo lá da conta da conta das empresas, da conta da matéria-prima, né, e essa referente ao imobilizado. É só mais para controle, porque no final das contas a gente vai ter um valor do ICMS a recuperar, mas é mais para controle, certo, Ariane?
Ficou entendido, gente, esse lançamento? Eu só queria tirar uma dúvida com você. Essa parte do recuperar, quando é que de fato eu começo a recuperar? Dentro desse exercício aí? Não. Você começa a recuperar quando a gente começar a vender. Por exemplo, eu tenho lá 100 mil a recuperar, porque eu só comprei. A partir da lista 2, a gente... não ainda na lista 2. Na lista 2, a gente vai começar a comprar matéria-prima. Na lista 3, a gente vai começar a vender os produtos que estão sendo produzidos. E aí, sempre que houver venda, a gente vai ter todos os impostos a recolher. No caso, vamos ter, inclusive, o ICMS a recolher. Então, eu fiz lá, comprei, eu tenho 100 mil de ICMS a recuperar. E vendi, e tenho 500 mil de ICMS a recolher. Na data do pagamento, dia 20, por exemplo, do ICMS, eu só vou recolher 400 mil. Por quê? Eu tenho 500 mil a recolher e 200 mil a recuperar. Então, eu disse 200, né? Então, vão ser 300 mil a recolher. Vamos lá, repetindo, que eu troquei aqui os números. Eu estou comprando, tenho um ICMS a recuperar de 200 mil. Comecei a vender, meu ICMS a recolher de 500 mil. Na data do vencimento, eu vou recolher só 300 mil. Por quê? Porque é a diferença do que eu tenho a recolher com o que eu tenho a recuperar. Então, devia 500 e tenho um direito de 200, só vou pagar 300. Então, a gente vai começar a fazer as compensações no momento em que começar a vender. Certo, Nilton? Certo, obrigado. Professora, boa noite. Oi, boa noite, Mônica. Não tem nenhuma previsão para a gente ter uma aula presencial sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito importante, né? E, assim, nessas aulas que a senhora faz, é interessante, dá para entender alguma coisa e tal, mas eu acho que uma aula presencial, o assunto ia fixar muito melhor, e principalmente para a gente que está em final de curso, ia ser muito interessante para o assunto fixar melhor, entendeu? Uhum. Pois é, Mônica, mas não tem, tá? Nosso curso de contábeis, ele não vai voltar às aulas presenciais esse semestre, não. Tá? Mesmo porque teria que ter o laboratório para a gente não tem, porque essa turma, se eu não me engano, são 37 alunos, ou mais, e aí não tem, porque a gente tem que ter o distanciamento, tem que ter tudo, e aí, mesmo porque, primeiro, o governo não autorizou ainda, né, o retorno das aulas, e quando ele retornar, tem toda essa questão, né, do laboratório e tudo, então não tem a previsão para nosso curso de contábeis voltar presencial. Os cursos que irão voltar são realmente aqueles cursos da área de saúde, né, os cursos que exigem mesmo as aulas práticas. No nosso caso, não vai ter. Mesmo porque, Mônica, também, como eu falei para vocês, né, esses assuntos que eu estou retomando aqui com vocês, eram assuntos já para terem sido vistos nas disciplinas de tributária, das disciplinas que cobram os impostos, né? Por isso que desde o início, como eu comentei com vocês, a nossa disciplina de práticas contábeis, como o nome já diz, é para vocês praticarem o que vocês viram os 5, 6 semestres na teoria, né? Aqui no caso seria a prática no sistema. Então, o lançamento, né, a prática de tudo que vocês viram no sistema. Então, teoricamente, esses assuntos todos já foram vistos por vocês nas disciplinas anteriores. O que é que a gente vai fazer agora? Praticar. Então, o que eu estou fazendo é relembrando o que vocês já viram em outros semestres, para que vocês façam esses lançamentos no sistema FOTS. Mas não eu acho assim, que o que causa um pouco de desconforto é só a situação dos tributos, entendeu?
que, por exemplo, Uhum. o ICMS para compra aqui de equipamentos é em 48 meses a recuperação, o outro, você falou que já é um outro. Confesso que eu estou um pouco enferrujado no tributo, porque eu passei um tempinho parado. Então, eu acho que para Uhum. mim, por exemplo, o partido de conforto é só essa parte de tributação mesmo. Entendeu? Se, sei lá, de repente, se tivesse algum resumo aí guardadinho no seu caderno, pudesse compartilhar com a gente, acho que já daria uma ajuda, por exemplo. Pois é, Newton, mas deixa eu ver, eu acho que não, que eu não tenho esses. Mesmo porque eu perdi tudo. Meu computador deu pau, eu perdi minha vida toda que estava no computador, eu perdi tudo. Mas a questão é assim: se a gente tivesse presencial, a, se nós estivéssemos no laboratório presencial, o que eu estaria fazendo com vocês seria a mesma coisa que eu estou fazendo aqui online. Era mostrar para vocês o lançamento, explicar o porquê desses 48 meses, porque tudo que é relacionado aos impostos é lei, é legislação. Não é uma teoria contábil, é uma legislação que hoje é dessa forma, mas que amanhã pode mudar, tá? Ano retrasado, a alíquota do ICMS era 17%, ela aumentou para 18%. A base, o limite do INSS, que é até uma dúvida, Newton, que você quer ver, ela aumentou. Ela era, até ano passado, 5 mil e pouco, aumentou para 6 mil e pouco. Então, são coisas que a gente tem que estar se atualizando, né? Lendo, que é como eu digo para vocês, não é fácil, não, a vida de contador, e principalmente aqui no Brasil, que são milhares de impostos. Todo dia a legislação sai uma novidade, uma coisa diferente. E aí, o que a gente está vendo em práticas, o que a gente viria presencialmente seria dessa forma. A gente não vai ter uma aula, mesmo que fosse uma aula prática, a gente não teria uma aula de impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Isso aí vocês veem nas disciplinas específicas, quando vocês viram contabilidade tributária, quando as outras disciplinas de impostos. Então, aqui é mais uma, como é que você diz? A aplicabilidade do que vocês viram na teoria, né? Fazer o lançamento contábil na prática do que vocês já viram na teoria, porque presencialmente a gente não ia ter a aula das disciplinas, né? Da matéria de tributos. A gente vai relembrar os lançamentos e aí vocês têm que realmente ler, pesquisar, porque são coisas que estão mudando constantemente, sendo atualizadas. É legislação. Você vai me perguntar, Tatiana, por quê? Porque está definido na lei. O governo do estado do Ceará define no decreto do ICMS que deve ser feito dessa forma. Então, a gente faz o lançamento de acordo com a legislação. Por isso, Mônica, que, assim, eu passo uma lista de atividades para que vocês façam no sistema forte. Eu passei com vocês todos os lançamentos, né, explicando os tributos, mas o que é a explicação? Às vezes, por que esse tem imposto retido da fonte e o outro serviço não tem? Tudo lei. A lei que diz que determinado serviço tem um imposto retido na fonte, o outro só vai ter o INSS, que foi o caso lá da construtora que a gente viu. Então, são assuntos que vocês já viram em outras disciplinas e que, mesmo que a gente tivesse presencialmente, a gente não ia ter aula de tributos federais, tributos municipais e tributos estaduais. Por quê? Porque vocês já viram isso em outras disciplinas. O que é que a gente faz aqui em práticas? A gente vai recapitular, né, com os lançamentos, coisas mais específicas. Vamos recapitular o que vocês já viram em outras disciplinas, especificamente naquela situação de uma compra de um ativo imobilizado, especificamente numa contratação de um serviço de recrutamento e seleção. E aí eu vou mencionando para vocês os impostos de acordo com a legislação. Tá certo? Que aí é como eu falei para vocês desde o início do semestre, a gente vai praticar toda a teoria já vista, né? Às vezes, como o Newton falou, estou enferrujado porque faz tempo que viu, né? Mas é coisa que a gente vai ter que ler e se atualizar, porque hoje é isso.
Hoje, a legislação diz que tem que ser calculado dessa forma, aplicado esse percentual, ser recuperado em 48 meses. Próximo semestre, amanhã, pode ser que mude, que seja outra coisa. Então, a gente aqui em práticas, a gente está fazendo lançamentos específicos, né? E eu estou mostrando cada situação de forma que vocês conheçam o máximo possível. A gente não tem como aprofundar em um semestre todos esses impostos, porque é uma vida, tá? A gente, hoje, você exercendo a profissão, trabalhando no dia a dia, você tem que estar lá se atualizando, lendo, pesquisando, porque é um mundo de impostos aqui no Brasil. Numa disciplina, a gente não vai conseguir se aprofundar em todos esses impostos. O que é que a gente faz? O que é que eu procuro fazer? O máximo, para que vocês conheçam o máximo que existe, sem se aprofundar, porque é um mundo da legislação para serviços, legislação para questão do PIS e COFINS, o ICMS nem se fala, é porque a gente está vendo só o ICMS normal, compra, recupera, vende, recolhe. Existe o ICMS substituição tributária, carga líquida e valor agregado, é 1 milhão de coisas. Então, eu estou procurando, assim, colocar o máximo para que vocês conheçam, mas para a gente se aprofundar, na disciplina não tem como, né, na disciplina de práticas. O aprofundamento deve ser nas disciplinas específicas de impostos federais, de impostos estaduais e de impostos municipais, que eu acredito que é contabilidade tributária, que para que vocês façam práticas contábeis, a disciplina essas disciplinas já são pré-requisitos, né? Ok, Mônica? Ok, professora, eu falei mais assim porque é complicado, sabe? Pelo menos para mim tá sendo um pouco. Mas é assim Eu mesmo. sei. E eu sei que a senhora está se esforçando, não estou julgando o seu modo de estar dando a disciplina, é só um jeito mesmo. Não, eu sei, eu entendo perfeitamente. Talvez assim, que um se adapte perfeitamente à situação de online, mas para outros seria melhor estar ali, presencial, indo lá, tirando a dúvida, explicando. Eu entendo você perfeitamente. Mas assim, a dinâmica da disciplina é essa, tá? Porque, como o nome já diz, práticas contábeis é realmente para se praticar o que teoricamente já deveria ter sido visto em outras disciplinas, e como não temos condições em um semestre de aprofundar em todos esses impostos, eu procuro colocar o máximo, pelo menos para que vocês conheçam. Ah, se tem um serviço, eu tenho que reter esses impostos. Se é um ativo imobilizado, se é um ativo imobilizado, eu tenho que recuperar o ICMS. Se é mercadorias, eu vou ter que imobilizar total. Ou, desculpa, se é mercadorias, eu vou recuperar o valor total do ICMS de uma vez, tá? Então, assim, essas questões diversas são para que vocês conheçam o máximo possível, né, desses impostos. Pratiquem, na verdade, porque eu acredito que vocês já conheceram em outras disciplinas. E aí, quando for lá em práticas 2, já vão ser outras questões, outros eventos mais complexos, né? De folha de pagamento, que vocês vão ter que calcular, INSS, FGTS e tudo mais, né? Vão ser outros lançamentos mais complexos. Pois é, Francialdo, por enquanto é o que temos, né? Não foi autorizado ainda retorno, né? E nós, do curso de contábeis, quase certeza não retornarmos. Pois é, Felipe, se prepare, porque na prática 2 vão ser outros lançamentos, outros impostos, folha de pagamento e outras coisas. Tá certo? Simbora, né? A outra dúvida, não, o que resta
Luciane, é sentar e estudar. É só o que nos resta. Ler, 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 ler. É só o que nos resta. Sentar e estudar. Não temos outra opção. E aí pode uma oraçãozinha ajuda, né? Mas é melhor que estudar mesmo, viu? É melhor estudar. E muito, né? Porque a oração, acho que Deus vai ajudar aquele que estudou, né? Porque o que não estudou, aí é muita injustiça. Acho que Deus não faz isso, não. Só a oração e sem estudar, acho que não vai adiantar muito, não. Então, Newton, qual era a sua dúvida do INSS patronal? Era só entender o lançamento, era? Professor, eu queria entender esse lançamento aí que eu fui refazer aqui, me confundi todas as bolas aqui. E eu queria só tirar uma dúvida rápida com relação à apropriação da despesa do seguro, se ela é já feita no mês que a gente faz o lançamento ou é sempre 30 dias depois. É porque o que é que a legislação diz? Que as despesas antecipadas, essas despesas de seguros, elas vão ser apropriadas no prazo do contrato, tá? Durante a vigência do contrato, esse valor deve ser apropriado. Então, não tem problema se você começar a apropriar nos 12 meses, né? Aí, por quê? Porque eu não informei a data de vigência do contrato, né? Eu acho que lá eu não informei. Então, se eu não informei, é tanto que na prova eu disse que nem precisava vocês apropriar, justamente por eu não ter informado isso. E aí vocês podem apropriar a partir do mês seguinte, tá? Isso, 30 dias. Você pode aproveitar a data do pagamento e já faz a apropriação, tá? Não necessariamente, você pode utilizar sempre a data do vencimento e já faz a apropriação, tá? Não necessariamente 30 dias. Pode manter dessa forma. Qual é a data do pagamento? Paga e já apropria, para facilitar o controle. Certo? Beleza. Certo, obrigado. Em relação ao INSS patronal, o que é que nós temos? O que é a legislação também do INSS que determina que, além do valor que deve ser retido referente ao INSS a recolher de terceiros, porque o contador, ele está prestando o serviço para a empresa, e aí a gente vai ter que recolher tanto o INSS quanto o imposto de renda retido na fonte. O INSS de 11% sobre o teto, né, que é 6.101,06, e o imposto de renda retido na fonte, que é 1,5%, tá? A gente vai pagar pro contador a diferença, né, o valor do serviço prestado menos esses impostos que foram retidos, né, é de obrigação da empresa reter esses impostos por essa contratação de serviço. Só que a legislação diz que, além disso, tem a parte que é da empresa, que é devida. Que qual é? É o 20% sobre o valor do serviço prestado. O serviço foi quanto? 8.000 e alguma coisa? Não me lembro. Sobre esse valor, a legislação diz que deve se aplicar o percentual de 20%, que é devido da empresa, porque o outro, a empresa está recolhendo para o INSS, mas ela está retendo dele. Ela deixou de pagar o contador, reteve e recolheu para o governo. Reteve do valor do serviço do contador e recolheu para o governo federal. No caso do patronal, não, é uma despesa da empresa. Então, a gente vai pegar 20% desse teto, né? Nesse caso, não tem teto patronal. Não tem teto. 20% do valor do serviço. E qual é o teto lá que você falou e o do contribuinte, qual é o teto do contribuinte? 6.101,06. 6.101,06. E aí, quantos por cento aqui desse? 11%. Certo. Obrigado. Agora ficou muito claro.
E o outro é 20% do valor total do serviço. O serviço foi 10 mil, 20% de 10 mil. Aí o lançamento vai ser na conta de resultado, porque ele é uma despesa da empresa. Na outra, não é despesa da empresa. A gente está diminuindo do valor a pagar do serviço do contador. Agora, no caso do patronal, é despesa da empresa e vai ter que entrar nessas contas. Debita resultado com uma conta de resultado, INSS Previdência Social, e credita uma obrigação com o INSS a recolher, 20% do valor do serviço. E lá no caso do outro, não, esse aqui é o patronal, que é uma obrigação da empresa e vai ser registrada no resultado da empresa, é uma despesa. No caso do... Sim, os 20% de uma vez. Certo. Esse aqui é o INSS recolher de uma vez. Oi? Esse INSS recolher aqui de uma vez, né? 20%, né? Isso, 20% do valor lá do serviço. Não lembro se é 8.100, mas do valor total do serviço. Agora, o que é retido dele é porque o que foi que pensaram? Para não haver sonegação de imposto, passaram a obrigação para quem está contratando o serviço, a obrigação de recolher os impostos para quem contratou o serviço. Por quê? Porque o que é que se acontecia? Eu contratava um serviço no valor de 8 mil, pagava 8 mil para esse fornecedor de serviço, e lá na frente ele não recolhia os impostos. Aí o que foi que fizeram? Colocaram a questão da substituição tributária. A obrigação passou a ser da empresa. Eu contratei um serviço por 100 mil, mas ele só vai receber 90 mil. Eu só vou pagar o fornecedor 90 mil. Por quê? Porque é minha obrigação, como tomadora de serviço, reter desse fornecedor e repassar para o governo federal, no caso, né, que é o INSS, é o governo federal. Então, passou a ser uma obrigação da empresa tomadora de serviço e não da prestadora de serviço, né, a empresa tomadora é a obrigação dela reter esses impostos e recolher para o governo, né, então, por isso que a gente viu lá o serviço de arquitetura, que já tem aqueles outros impostos, né? Tudo isso é a legislação que determina que a empresa tomadora do serviço já retenha e só pague para o fornecedor o valor líquido, para que não haja sonegação de impostos, para que o fornecedor receba o valor total e lá na frente ele não recolha os impostos. Então, passa a ser uma obrigação da empresa tomadora do serviço que corre o risco de ser multada se ela não fizer. Então, quem é que não vai fazer, né, correndo risco? Então, paga-se o valor menor ao fornecedor e retém os impostos, de acordo com cada serviço. Para cada serviço tem a sua legislação específica. Aliás, tem uma legislação específica que aborda os serviços. E aí, todo mês eu faço esse recolhimento, né? Tanto para o patronal todo mês. Do dele, né? Isso, exatamente. Todo mês tem que fazer. É mensal. Beleza, obrigado. Certo? Mais alguma dúvida em relação à lista 1? Então, a grande maioria já fez, né? Mesmo porque esses lançamentos esses lançamentos foram cobrados na prova, então vocês já fizeram esses lançamentos, agora passem esses lançamentos para o Sistema Fortes, tá? Vão passando para o Sistema Fortes, qualquer dúvida vão falando, porque eu já vou disponibilizar a lista 2, tá? Hoje eu já preparei a lista 2, eu vou disponibilizar no AVA, a lista 2, para que, assim que vocês concluam a lista 1, já comecem a fazer a lista 2. Por quê? A próxima entrega de vocês vai ser no dia da AV2, vocês vão me entregar o trabalho do Sistema Fortes, e aí vão ser os lançamentos da lista 1 e os lançamentos da lista 2. Então, agora é chinalar, passar esses lançamentos que vocês já fizeram no caderno, passar para o sistema, e
começar a lista 2 também fazendo no sistema, porque a próxima entrega vai ser lista 1 e lista 2. Tá certo? Tá para ver a lista 2. É linda a lista 2. Nós vamos começar a comprar materiais e matéria-prima. Vamos começar a adquirir matéria-prima, e aí a gente vai ter ICMS, PIS, COFINS e IPI, tudo que vocês têm direito. Em relação às tarifas bancárias, a data, né, se eu não me engano, é no 5º dia útil de cada mês. Tem lá na relação dos contratos, despesa com tarifa e crédito banco rico. Isso no valor da tarifa, sempre no 5º dia útil de cada mês, que eu acho que é essa data que está lá no contrato. Ok? Eu acho, Luciane, linda o lançamento. Professora? Até dezembro. Vamos fazer já até dezembro, porque, só um instante, Vitor, você pode fazer esses lançamentos da tarifa até dezembro, porque a gente não vai passar disso, né? Nossos lançamentos vão chegar só até o mês de dezembro. Oi, Vitor. Oi, boa noite. Professora, em relação aos pagamentos, é para realizar o lançamento também? Vocês vão fazer o seguinte, já está lá, fez uma aquisição em 3 parcelas. Você já pode lançar. Mas se ultrapassar o mês de dezembro, pelo menos aqui nesse semestre, a gente vai ficar só até o mês de dezembro. Eu vou pedir para vocês elaborarem um balancete até o dia 31 de dezembro. E aí vai ficar o saldo que não foi pago até 31 de dezembro, fica lá no saldo do fornecedor, da obrigação que tiver, fica o saldo ainda a pagar. Ah, entendi. É porque eu tenho um contador aí, né? Aí ele faz referente ao mês seguinte. Aí esses pagamentos de contrato, por exemplo, já pode ir realizando o pagamento normal. Né? Não, porque assim, o contrato, como eu falei para vocês, os lançamentos vão sendo feitos pelas notas fiscais. Tem o contrato, mas tem que ter a nota fiscal. Aí lá na nota fiscal, que foi Não, é aquele emitida, caso um pagamento da assessoria contábil, né? Eu tô falando do caso da assessoria contábil. Ah, da assessoria? Não, aí Isso. a assessoria você vai fazendo o pagamento em cada mês, né? Mesmo porque chega um outro mês que aumenta o valor dele. Eu acho que ele fica os 2 primeiros meses com o valor e no outro mês já aumenta o valor da assessoria, mas vai ser sempre sendo pago, se eu não me engano, é no primeiro dia útil de cada mês. Aí você já pode lançar e fazer, né, o pagamento. Pode lançar e fazer o pagamento. Ok. Mais alguma dúvida? Dúvidas? Professora, outra dúvida. Em relação à compra de notebook, tem redução na base de cálculo ou não, mas... Não, você pode considerar o valor mesmo que está lá, o valor da Normal, nota, né? viu? Ok, Rebeca. Eu vou fazer a chamada, tá? Se alguém quiser ver ainda alguma coisa comigo, aí eu vou ficar aqui, tá? Eu vou fazer logo a chamada, que aí quem não tiver dúvida e quiser ir adiantando os lançamentos no Fortes, aí fica à vontade, tá? E aí eu vou disponibilizar a lista 2, concluam, por favor, a lista 1, porque vem o lançamento da lista 2 e vão ter outros lançamentos, né, de aquisição de matéria-prima, outras coisas, então o ideal é que vocês concluam logo a lista 1, para poder iniciar a lista 2, que eu já vou disponibilizar assim que terminar a aula. Deixa eu só vir aqui na chamada. Eu vou interromper aqui a gravação, tá? Para eu fazer a chamada, só um instante. Isso.